Pode dizer um glória a Deus aí, irmão? Já pega a sua Bíblia aí. Quem trouxe a Bíblia diz glória a Deus. Então pegue correndo ela aí. Pegue correndo. Aleluia. Glória a Deus. Se fizer funcionar, vai ganhar um doce, Salomão. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Glória a Deus. Você está no culto da vitória. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Em nome de Jesus. Era nos primeiros 30 segundos, viu? Você demorou mais do que devia. Aleluia. Números capítulo 13. Verso 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo, seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Sendo cada qual príncipe entre eles. Verso 3, enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Oremos. Pai, esta é a tua palavra digna de toda aceitação, é luz para os nossos caminhos e também lâmpada para os nossos pés. Nesta noite pedimos ao Senhor que possa fazer com que esta palavra possa reverberar em nossa vida, transformando, mudando, modelando a nossa consciência, nossas convicções. Ó Deus, estabelecendo o teu reino em nós. Ó Deus, desde já que toda dispensação seja, ó Deus, pelo Senhor repreendida e que as nossas mentes sejam levadas à obediência de Cristo Jesus. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, querido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estiveram aqui no último domingo? Quem veio para a igreja no último domingo? Quantos aqui não conseguiram se assentar no lugar onde você queria sentar? Quem aqui? Teve alguém? Teve alguém? Você chegou um pouco mais tarde e não sentou no seu lugar. Há um entendimento de que quem chega primeiro pega os primeiros lugares. Quem chega primeiro é quem se estabelece. Existem algumas oportunidades que são ofertadas não para os retardatários. Existem algumas oportunidades da vida, e eu falo na vida como um todo, que elas são ofertadas para quem chega primeiro, para quem se estabelece, para quem se posiciona. Existem coisas que nós nos tardarmos em agir, vai ser tirada das nossas mãos e colocada sob as mãos de alguém. Existem bênçãos que, se nós não nos posicionarmos, ela vai ser tirada de nossas mãos e vai ser entregue nas mãos de outros. Acredite, quem chega primeiro sempre ficará com o melhor pedaço. É o aniversário do seu filho. Está lá no momento da disputa. Todos querem disputar o quê? O primeiro pedaço. Pastor, o que o primeiro pedaço tem de diferente de todos os outros? O simples fato dele ser o primeiro. Hoje, eu quero, nessa noite, falar algo ao teu coração, de que chegar primeiro faz todo sentido para Deus. De que existe uma seleção de Deus, existe uma carreira, existe uma corrida. A Bíblia fala que existe uma corrida, existe uma disputa. E eu preciso entender que o mundo está debaixo de uma competição absurda. Existe
disputa por primeiros lugares em todo o tempo e em toda a história. Nós, quando temos uma TV a cabo na nossa casa, por exemplo, existem canais especializados em competições, onde pessoas estão disputando o quê? O primeiro lugar. Estão disputando um lugar de destaque. Na vida não é diferente disso. Eu me deparei com um texto hoje lá de Marcos, no seu capítulo 37, capítulo 10, ali do verso 37 ao verso 40, vai falar de uma discussão entre os discípulos de Jesus, Tiago e João. E sabe qual era a discussão deles? Eles estavam fazendo um pedido para Jesus. Eles estavam, na verdade, exigindo algo de Jesus ali naquele texto. E qual era a exigência deles? Poderem, na glória, se sentar à sua direita e o outro à sua esquerda. E o texto diz que Jesus responde a eles: não me compete estabelecer um lugar para vocês, porque este lugar já está reservado. Deus já havia reservado lugar para aqueles que sentarão à sua direita e à sua esquerda. Nós estamos falando de uma competição que inicia-se no contexto terreno, mas que invade a eternidade. Existe uma disputa. Quem chega primeiro se estabelece. Eu lembro que na minha transição de adolescência, eu lembro da criação do estado do Tocantins. Quantos lembram disso? Quando criou o estado do Tocantins. E naquele período eu vi os adultos conversarem de muitas pessoas que estavam deixando Brasília, estavam indo para Palmas, porque Palmas seria um lugar de oportunidades. E aqueles que chegassem primeiro se estabeleciam. Ainda outro dia, conversando com um homem e um pastor, ele tem uma igreja em Águas Claras, naquela região um pouco mais de chácaras de Águas Claras, e ele estava me testemunhando que há muitos anos atrás foi oferecido um negócio para ele dentro de Águas Claras, ali naquela região ainda, região de chacareiros, e ele então precisou brigar pela posse de um terreno lá, porque um grupo já com um olhar naquilo que seria hoje Águas Claras, foram armados para tentar tirar ele da sua chácara. E ele também se armou, ele conta, ele também se armou e disse: daqui eu não saio. Hoje Águas Claras cerca o terreno que ele possui, e aquilo que ele tem um valor comercial incrível. Pastor, por que o senhor conta todas estas histórias? Porque eu quero dizer para você que quem chega primeiro é que se estabelece. E se nós ficarmos apenas como espectadores, olhando para aquilo que se faz ao meu redor, a minha vida e a minha história nunca vai mudar. Existem pessoas que estão presas em uma bolha e estão com um olhar apenas a 2 palmos do seu rosto. Não conseguem enxergar oportunidades nas coisas. Eu frequentemente ando pelas BRs, porque minha rota para casa. E me deparo com muitos caminhões. E eu não enxergo um caminhão como um caminhão que está passando por mim. Eu enxergo um caminhão dizendo: meu Deus, será para onde que ele vai? Será o que ele está levando? Quanto tempo ele rodou para estar aqui? Quanto tempo ele vai rodar ainda? Eu preciso aprender a olhar a vida enxergando maiores oportunidades. Eu preciso entender que Deus, Ele quer projetar coisas boas na minha vida, amém ou não amém? Mas eu tenho que aprender a enxergar com os olhos de Deus. E Deus enxerga grandes possibilidades na nossa vida. Quando eu olho para a história de grandes homens
de Deus. Estes homens, todos eles tiveram algumas características, mas a mais marcante na vida deles é porque eles foram homens conquistadores. Você veja Abraão. Abraão vivia no conforto da sua família, desfrutando da riqueza que a sua família possuía. A família de Abraão não era uma família que andava desprovida de recursos, não. A sua família estava estabelecida em um lugar, e naquele lugar eles haviam prosperado naquele lugar. Mas um dia Abraão ouve a voz do Senhor, um comando do Senhor, para ele ir em direção a algo que ele não conhecia. E o interessante é que ele foi. Ele obedeceu ao comando de Deus. Quantos de nós são impedidos de viver 100% da plenitude, da abundância de Deus? Porque nós sempre chegamos atrasados. Sabe aquele funcionário que sempre chega atrasado? Assim estamos nós, muitas vezes. Porque não ampliamos o nosso entendimento daquilo que Deus pode fazer. Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Davi. Davi foi um conquistador. Davi, no seu tempo, ele vence gigantes pela simples possibilidade de se tornar alguém relevante no seu tempo. Davi enxerga o gigante como a possibilidade dele mudar de nível. Quando o pastor Ricardinho disse que um dia a bênção bateu na porta dele, eu acredito que esta bênção se chamava um gigante que estaria diante dele e que ele precisaria vencer aquele gigante para ele estar vivendo e compartilhando aquilo que está vivendo hoje. Mas o que nós normalmente fazemos diante das impossibilidades? Nós nos paralisamos. Ao invés de avançar, nós recuamos. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus tem prazer naqueles que avançam, naqueles que possuem esse sentimento de conquista. Pastor, todo mundo possui esse sentimento de conquista? Não. Deus seleciona alguns para fazerem a diferença. E hoje eu creio que Deus selecionou todos aqueles que eles tinham para essa noite, para fazer a diferença. Amém ou não amém? A Bíblia vai contar a história de um homem chamado Gideão. Quantos se lembram da história de Gideão? Gideão, ele vive debaixo de um tempo de opressão, debaixo de um tempo onde os seus inimigos pisavam todas as colheitas que ele possuía. E então Deus levanta este homem como um libertador no seu tempo. Deus levanta Gideão para fazer a diferença no seu tempo. Só que Gideão, naquele primeiro momento, olha para dentro dele, ele se enxerga pequeno, ele se enxerga menor, ele se enxerga como uma pessoa que não possuía valor agregado sobre ele, até que ele recebe uma palavra, um comando de Deus no coração dele, e ele então se levanta. E quando Gideão se levanta, ele não se levanta sozinho. Ele se levanta no primeiro momento como libertador dentro da sua casa, quebrando todos os postes ídolos que estavam estabelecidos pelo seu pai. Aquilo e aquela atitude inspira os homens da sua cidade, de modo que passaram a acreditar no que Gideão falava. E Gideão então levantou a voz e disse: nós iremos livrar o nosso povo desta opressão. Ali pelo menos 32 mil homens se levantaram. Quando pode ser assim, uau, muita gente, 32 mil homens. Só que para a conquista existe um funil. Nem todo mundo chega em primeiro lugar. Nem todo mundo foi chamado para desenvolver esta conquista. Por isso que algumas pessoas vão até uma fase, outras vão além, e outras ficam numa fase anterior. O próprio Deus virou para Gideão e disse: há muita gente, e para eles não dizerem que foi pela força do braço de vocês que vocês venceram eles, então pode tirar aí os tímidos,
os medrosos, já vai arrancando esse povo tudo, porque não tem perfil de conquistador. E então, naquela primeira seleção de 32 mil, 22 mil já foi desclassificado. Aleluia. Estar nos 32 mil já era uma grande vitória. Passar para a segunda fase e estar entre os 10 mil, a pessoa já estava muito feliz. Só que Deus se levanta e diz, ainda tem muita gente ainda. Então se levanta, pega esse povo e leva eles para beberem água lá no ribeiro lá. E então naquele momento o Senhor disse a ele, aqueles que lamberem a água como cachorro, ou aqueles que se ajoelharem para beber a água no ribeiro sem preocupação alguma, você põe à parte os que trazerem a água à sua boca. E então sobraram quantas pessoas? 300 pessoas. Existe um funil de Deus para aqueles que irão de verdade conquistar. Quando nós olhamos para a história que nós acabamos de ler, nós estamos falando de um povo que havia saído para uma terra prometida, um povo que sai com 1 milhão de pessoas. E está entre 1 milhão de pessoas bem-aventuradas com destino a uma terra prometida, já é algo extraordinário. E existem pessoas que elas se animam pelo simples fato de fazerem parte daquele 1 milhão de pessoas. E aqui eu estou falando de pessoas que se alegram com o fato, não, eu estou na igreja, eu vou para o céu. Aleluia. Glória a Deus. E mais o quê? Você vai para o céu e aí? Estava no carro conversando com minha filha, com a Késia, e ela falando, pai, esses dias eu tenho orado e a minha oração tem sido que eu sou filha, e na perspectiva de filha de Deus, eu tenho que viver como filha de Deus, e eu tenho que viver debaixo da abundância que um filho de Deus pode viver. Vocês conseguem me entender isso? Agora o que nós fazemos, não, estou dentro de 1 milhão, aleluia, 1 milhão, saindo da terra prometida, aí cantamos a musiquinha, até o pastor Elias canta, né, rumo à terra prometida eu vou e tudo mais, e nos alegramos, só que o fato é, 1 milhão de pessoas entrou na terra prometida, sim ou não? Existe um funil para quem chega primeiro. Existe um funil para quem se estabelece, para quem se posiciona. Tanto é que vem o Senhor e diz a Moisés, Moisés, toma 12 homens, toma 12 príncipes, toma 12 cabeças na sua casa e envia eles para a terra. Deus já estava fazendo uma seleção, pastor Cleito. Deus não falou, gente, dê a mão aí todo mundo agora e começa a gritar aí 1 milhão de pessoas lá na porta da terra prometida, né, com as bandeiras levantadas, e eles começariam então a gritar, vamos invadir, vamos invadir. Deus não fez isso. Deus levantou 12. Deus levantou 12 pessoas com perfil de conquista. Deus levantou você dentro da sua casa com perfil de conquista. Deus levantou você para te capacitar, para fazer a diferença na sua geração. Deus levantou, poderia ter levantado qualquer pessoa, mas Ele chamou o seu nome, Ele chamou você na sua casa, para que o futuro da sua família fosse diferente. Existe um funil, havia 32 mil, baixou para 10 mil, baixou para 300. Havia 1 milhão, baixou para 12. E 12 ainda estava gente demais. Porque quando 12 entrou na terra, quando 12 testemunhou daquilo que havia na terra, a maneira que eles reagiram diante daquilo que eles estavam vendo,
também seria um corte de Deus. Seria uma maneira de Deus de entender quem é que estava apto para viver aquilo. De 12 pessoas que viram as mesmas coisas. 12 pessoas que foram nos mesmos lugares. Eu não imagino que eles tenham se separado. Eu não imagino que eles tenham entrado na terra e combinado de 2 em 2. Falar, gente, vão olhar lá as cavernas, eu vou em outro lugar. Eu não imagino isso. Eles estavam em uma terra estranha, onde não conheciam ninguém e precisavam uns proteger os outros. Eu não imagino que ficou 10 lá na entrada da cidade e falou para 2, vai lá dentro ver se é bom ou se não é, e depois você volta para contar para nós. Não. Eles estavam juntos, eles viram as mesmas coisas, eles testemunharam as mesmas coisas, mas agiram de forma diferente. Interessante que a maneira que as pessoas reagem debaixo daquilo que é falado, que é ensinado, que é ministrado, é de forma diferente. Existem pessoas que vêm numa quarta-feira aqui e ela absorve tudo aquilo, ela coloca em prática, ela começa daqui a pouco a testemunhar resultados pela forma que ela absorveu o que é pregado. Existem pessoas que elas estão no mesmo lugar, mas não estão testemunhando a mesma coisa. Quem chega primeiro se estabelece. Conta os antigos, e eu tenho um testemunho de uma pessoa que eu conheci assim, que no início de Brasília, você estava passando na frente de um órgão público, aí alguém gritava lá de dentro, ô, tá fazendo o quê? Não, estou passando aqui. Então tá bom, toma aqui a arma, você agora é o policial civil aqui da delegacia. Hoje em dia, a coisa mudou. Quem chega primeiro, se estabelece. Estavam 12, tendo as mesmas oportunidades, sob o mesmo teto e os mesmos desafios, mas com reações diferentes. De 12, 2 deles, ao retornarem, testemunharam o que haviam visto, porque o Senhor mesmo, quando mandou 12, mandou com um objetivo. Olha o que o Senhor pediu para eles. Está ali no versículo 12, versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe, e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraias, se em fortalezas, também se a terra é fértil ou se é estéril. Eles entraram como pessoas que iriam coletar informações acerca daquela terra. Você quer viver coisas extraordinárias? Então invada o seu futuro enxergando possibilidades. Entre no seu futuro entendendo-se como parte dele. Nós não podemos. Deus virou para eles e falou assim, entra na terra, entre pelos despenhadeiros, pelas montanhas, anda em todo lugar, vê se a terra é boa, vê se a terra é ruim, faça testes, vê a qualidade da terra, se há fertilidade na terra, dê uma olhada nos inimigos, se são muitos, se são poucos, faça alguma coisa, entra lá. O que muitos de nós estão fazendo com a vida, estão apenas passeando na vida, estão apenas, amanhã é mais um dia. Aleluia. E as oportunidades? Oportunidades vão bater na sua porta amanhã. Oportunidades vão chegar no seu e-mail amanhã.
Oportunidades vão tocar no seu telefone amanhã. Agora só vai viver estas possibilidades aquele que se posicionar. Que chega primeiro a que se estabelece. Querido, eu sou um filtro de oportunidades. Eu fico procurando. Às vezes eu não acho não, mas eu fico procurando. Eu fico olhando, gente, o que pode estar acontecendo aqui? Eu me lembro uma época desempregado. E daquele jeito, eu vi uma placa assim. Clube Águas Correntes. Falei, gente, isso é um clube? Aleluia, aqui perto. Ah, disseram que é aqui para baixo. Falei, então vou vender alguma coisa lá nesse clube. Já liguei e falei, tem alguém para conversar? Eu quero vender esse trem aí. No outro dia eu estava já no clube vendendo. Eu preciso ter uma percepção, preciso ser um captador de oportunidades. Entrando na terra, veja se é boa, veja se é ruim. Não passei pela terra. Ah não, estou de férias, aleluia. Tinham 12, 10 estavam de férias, pastor Cleiton. 10 foram porque os pais mandou, falou, para não ficar feio com meu pai, eu vou lá ver esse negócio. Aí ficaram lá, ó. Aí um mostrou, ó, tem isso aqui. Depois eu vejo, depois eu olho. Quem tem que fazer alguma coisa tem que fazer agora. Tem que fazer já. Quer mudar a sua vida? Então comece agora. Não vou deixar profetizando 2018. No final do ano vou fazer uma campanha poderosa, mudando a minha vida em 2018. Não, comece agora. Exerça atitudes que vai mexer com todas as suas possibilidades agora. Inicie agora. Segundo semestre, faculdade agora, inscrição. Ah, não tenho dinheiro. Não estou perguntando se você tem dinheiro. Eu estou dando uma palavra para você. Avance. Esses dias estava ouvindo o testemunho de um irmão. E o irmão contando que para ele iniciar a faculdade, ele só tinha o dinheiro da matrícula. E aí ele iniciou a faculdade, pagou a matrícula e entrou. Aí quando estava com 6 meses, tinha fechado o primeiro semestre, ele negociou a dívida dele. Aí pagou mais uma. E aí foi empurrando. E agora já está indo fazer a segunda faculdade. O que tem que fazer, faz agora. Não deixa para depois. 2 deles, Caleb e Josué, interpretou a visão de Deus. Esses dias eu fui impactado por um texto. Neste texto eu vou ler ainda. Mas algo que eu vi neste texto incrível. É engraçado que Deus, ele dá uma missão para os espias. E ele diz, gente, dá uma olhada lá na terra, vê se a terra é boa, vê se tem inimigos, como eles moram. E Deus mandou os homens observarem o lugar, não foi assim? Não foi assim? Quem normalmente pede informação de um lugar, não conhece o lugar. Veja lá e depois você me manda o relatório, como é que é aquele lugar. Só que Deus, ele fez como um pai, que manda o filho para uma cidade, que ele pede para o filho para fazer muitas fotos do lugar. Filho, quando você for viajar, então você faz muitas fotos e vai me dizer depois se o lugar é bonito, se não, me mostra as fotos. Só que, filho, leva um casaco porque lá é frio. Peraí, o pai conhece ou não conhece o lugar? Ele faz entender que não conhece, para que você traga o seu testemunho, mas no final ele está dizendo, mas leva um casaco, porque lá é muito frio, as noites são terríveis lá. Foi assim que Deus fez com aquele povo, porque ele disse, vai lá, veja se a terra é boa, se não é, mas olha o que ele diz, olha que espetáculo que o Senhor diz no versículo 18, olha o que ele diz, olhe para a sua Bíblia aí, eu quero que você entenda este princípio. Olha o que diz aqui, vede a terra
que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou se é má, e que tais são as cidades em que habita, se nos arrais, se nas fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, e se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. E aí diz aqui, eram aqueles dias, o tempo da colheita das uvas. Você consegue captar? Deus estava mandando um povo para a terra, e lá no finalzinho ele disse, era nesse período o tempo da colheita das uvas. Ele estava dizendo, meu filho, eu fui lá, eu vi, e quero que você agora vá também testemunhar tudo que tem naquele lugar. Quando Deus estava perguntando para os homens, mandando eles virem se a terra era boa ou se era má, ele estava apenas provando o coração e a atitude daqueles homens. Porque Deus já conhecia o futuro que ele tinha reservado para aqueles homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, quando te manda ir, ele não te manda ir para um futuro, para você se aventurar no futuro. Ele te manda ir com a convicção de que o teu futuro será maravilhoso. Ele não te manda ir como uma experiência de laboratório para ver se vai dar certo. Deus não olha para o Friedman e fala, Friedman, vai, né? Se der certo, aleluia. Não, ele olha para nós e ele diz, vá, porque lá na frente tem algo maravilhoso esperando você. E ele diz, quem chega primeiro é que se estabelece. Quem chega primeiro é que sai na frente. Essa noite, a minha oração é que Deus abra um entendimento do teu coração para você perceber que existem frutos esperando você lá na frente. E que se você agir agora, porque quem faz, faz agora, não deixa para depois. Se você agir agora, a palavra de Deus nos afirma que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Fique de pé, eu quero orar com você. Aleluia, aleluia, fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Diga assim comigo, existe um funil de Deus para os conquistadores. Pastor, como é que Deus fez o funil hoje? Deus falou com 1000 pessoas para vir para o culto hoje. 1000 pessoas, Deus falou logo cedo. Logo cedo, ao acordar eles, lembro, hoje tem culto. 1000 pessoas. Só que os tímidos, os mais feios, ou qualquer outra coisa, acho que não vou não, porque eu tenho que acompanhar aqui o julgamento do Temer aqui na televisão. Então eu vou ficar vendo isso aqui, esse espetáculo da televisão. Aí Deus falou, não, então esses aí já estão fora. Aí quando estava quase na hora mesmo do culto, aí veio mais um alerta, um bip. Ó, você tem que ir hoje que o Salomão vai estar cantando lá. Aí a pessoa, não, eu acho que vou ficar aqui. Vou colocar aqui um louvor no YouTube, aleluia. Acho que eu vou buscar um Deus no secreto hoje. Aí já ficou também no meio do lugar. Aí daqui a pouco quem sobrou? 300. Quem sobrou? Pessoas que Deus escolheu como conquistadores. Pessoas que Deus olhou assim e disse, está aqui os frutos. Está aqui os frutos. A terra que você vai entrar é uma terra que possui frutos. Diga assim comigo, quem faz agora. Vira para o irmão do seu lado e diz assim, quem faz? Faz agora. Sabe aquele filho que em casa você pede para ele fazer alguma coisa, ele fala, depois eu faço. Depois eu faço. Quem é pai aqui já ouviu isso? Pai, mãe ouve muito isso. Você fica com raiva, sim ou não? Muito ou pouco? Aí Deus está dizendo para nós, filho, entra na terra.
depois eu entro, depois eu vou. Filho, entra na terra, tem fruto na terra, filho. Filho, tem frutos na terra, entra. Depois eu vou amanhã eu vejo isso. Amanhã. Quem faz? Faz agora. Dê a mão à pessoa do seu lado. Dê a mão à pessoa do seu lado. Ajude ela. Diga para ela assim, ó, vamos juntos para a terra. Vamos juntos para a terra. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa. Olhe para cá, olhe para cá. Deus está te mandando ir. Leva casaco. Leva casaco. Deus está te mandando ir. Leva uma tesoura bem grande. Porque com essa tesoura você vai cortar o cacho de uva. Aleluia. Deus está te mandando ir. Se prepare. Porque quem chega primeiro, come do melhor fruto. Senta no melhor lugar. Vive as melhores oportunidades. Deixa eu dizer uma coisa, existem pessoas aqui. E eu quero profetizar nesta hora em nome de Jesus. Que Deus vai colocar oportunidades empresariais em suas mãos. Eu quero profetizar ainda. Existem pessoas aqui. Eu faço coro com o pastor Ricardinho. Que irão criar coisas novas. Sabe o Zuckerberg daqui do PSU? Se prepare, você vai criar coisas novas. Outro dia eu me vi eu manjo muito pouco desse negócio de tecnologia. Mas daqui a pouco apareceu um negócio lá, um banner, crie um aplicativo. E aí eu entrei lá no negócio, eu falei, eu vou criar um aplicativo aqui e vou ganhar dinheiro com esse aplicativo. Não criou não, mas eu fui. Eu tentei. E se aparecer de novo, pastor Ricardinho, vai que naquela hora, ó, vai que a coisa vira, coisa acontece. Quantos estão debaixo desta palavra? Em nome de Jesus, existem oportunidades. Ei, é solteiro. Deus vai dar oportunidade de casamento para você. É engraçado que todo mundo que quer casar não fala nada, mas por dentro, aleluia, eu creio, eu recebo, aleluia. A Bíblia fala que nem todos seriam ricos, nem todos, mas teriam no nosso meio pessoas extremamente ricas, abundantes, e isso fala de oportunidades. Deus vai colocar algo em suas mãos. E não comece a orar pelo teu irmão agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem chega primeiro, senta no melhor lugar. Quem chega primeiro tem as melhores oportunidades. Aleluia. Isso, ore, fala, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Em nome de Jesus, ore. Você não é dos 32 mil. Você não é dos 10 mil, você é dos 300. Você não é do 1 milhão. Você não é dos 12. Você é dos 2. Em nome de Jesus, comece a trazer à existência sinais. Deus não está te mandando ir para você se aventurar. Ele está te mandando ir, te afirmando que é o tempo da colheita das uvas. Que é o tempo da colheita de Deus na tua vida. Ele está te mandando ir com a perspectiva de que o teu futuro vai ser incrível, de que o teu futuro será extraordinário, de que o teu futuro serão dias felizes, dia de alegria, dia de plenitude, dia de abundância. Levante as suas mãos assim, levante sua mão direita assim. Aleluia, levante bem alto. Diga assim, quem chega primeiro é que estabelece. Diga quem tem que fazer. Faz agora, não amanhã. Diga Deus, eu estou indo. Aleluia, começa a mexer aí, diga Deus. Eu estou indo para a colheita, eu estou indo para a vitória, eu estou indo para a conquista, eu estou indo para um tempo de alegria. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei para onde vou.